Para o texto dessa noite, convido os irmãos a abrir vossas Bíblias no primeiro livro, Gênesis, capítulo de número 27. Gênesis, capítulo 27. Vamos dar alguns saltos nos textos, mas começaremos pelo primeiro mesmo. 27, 1 ao 4, depois 17 seguintes. Muito bem, 27, Gênesis 27, 1. Quando Isaac já estava idoso, e os seus olhos estavam fracos, de maneira que não conseguiam enxergar, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse o pai: já estou velho e não sei o dia de minha morte. Portanto, toma as tuas armas, a tua aljava e teu arco, vai para o campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-o para mim, para que eu coma, a fim de que eu te abençoe antes de morrer. Até o verso 4. Vamos para o verso de número 17. Pule aí um pouco. Caminhe até o verso de número 17. E deu a seu filho Jacó o guisado saboroso e o pão que tinha preparado, sua mãe Rebeca, né? E Jacó foi até seu pai e chamou: meu pai. E ele respondeu: estou aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: sou eu, Esaú, teu primogênito. Fiz conforme me ordenaste, agora levanta-te, senta-te e come da minha caça para que me abençoes. Isaac perguntou a seu filho, verso 20. Voltaremos ao verso 20 algumas vezes. Como foi que achaste tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor, o teu Deus, mandou ao meu encontro. 21. Grife esse verso também. Então Isaac disse a Jacó: aproxima-te, para que eu te apalpe e verifique se és mesmo meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de seu pai Isaac, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu, porque suas mãos estavam peludas como as de seu irmão Esaú. E ele o abençoou. Amém? Oremos mais uma vez. Pai de amor, diante da tua palavra nos prostramos, ó Pai, com um coração pequeno, porque tu és santo, tremendo e poderoso. Diante do nosso Pai eterno e poderoso, e nos prostramos diante do Senhor, pedindo a tua bênção, a tua mão poderosa para nos instruir conforme a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cantamos uma canção no início do culto, no momento de louvor, que fala: o Pai que conhece a voz do Filho. Tiago, pode soltar lá o áudio para nós? Deixa a câmera aí como está, eu fico aqui. Quero fazer uma brincadeira com os irmãos. Vou soltar um áudio. Vai falar alguma coisa aí. Eu quero saber se alguém aqui conhece essa voz. Ok? Oi, pai. Tem algum pai que conhece a voz do seu filho, hein? Você está pondo naquela ordem lá? Não, que isso? Nenhum pai? Parabéns, é a minha mesmo. Parabéns. Trouxe algum... Estou falando, rapaz. Agora, segunda. Oi, pai. Alguém conhece a voz desse menino aí?
Irmão Márcio levantou a mão. Bingo. Acertou. É do Tiago ou da Débora? Próxima. Oi, vó. Gostaram da brincadeira? Repete essa aí, Tiago. Oi, vó. É que tem vó que faz pai, né? Essa foi uma homenagem à nossa avó pai. Aqui na nossa igreja tem uma avó pai. Próxima, Tiago. Oi, pai. Olha lá, ó, Marcelão já levantou a mão. Parabéns, Marcelo. Próxima. Oi, pai. Ah, essa vai ter que pôr de novo. Vai. Oi, pai. É, do Dudu, Marcelo reconheceu. Próxima. Oi, pai. Márcio levantou a mão da Débora. Bingo de novo. Mais um que acertou. Vai. Oi, pai. Esse é do Felipe. Esse foi os... Nós tivemos que fazer essa brincadeira conciliando os filhos presentes com os pais presentes, porque senão não... né? Então, alguns pais tivemos que fazer isso aí. Meus irmãos, que brincadeira boa, mas com tudo aquilo que está no texto bíblico, não é? Eu vejo esse texto e falo assim, gente, que arrepio que dá. Essa semana mesmo, nós deixaram o Emanuel e a Helena na escola e logo o Emanuel chorou lá e a Dani, opa, esse choro é do Manu. No meio de uma escola. Quantas crianças poderiam ter chorado? E ela falou, essa é do Manu, voltou. Quando voltou, o Emanuel já estava fazendo a curvinha ali no prédio e já estava vindo ao encontro também. Era dele mesmo. Né, Dani? Apesar que o ouvido de mãe é muito melhor que de pai. Eu sei disso. Com certeza. Mas até que o dos nossos pais presentes deu certo. Parabéns a todos. Irmãos, eu vejo esse texto como uma canção e como deve ser mesmo. Um pai que conhece a voz do filho. Pai que não está presente na vida do filho, é perigoso perder o filho. Quero ler uma ilustração que tem alguns livros de ilustração, alguns textos espalhados pela internet. Eu encontrei esse texto e quero ler rapidamente. Duas histórias. Uma acontecida no final do ano passado. Os pais do estudante Vitor Hugo Santos, de 20 anos, encontrado morto na raia olímpica da Universidade de São Paulo, USP, no dia 23 de setembro de 2014, após uma festa dos campos, disseram nesta sexta-feira, o texto da época, que o jovem não era um viciado em drogas. Laudo necroscópico do Instituto Médico Legal, IML, aponta que o jovem morreu afogado após consumir a droga 25-BNBOME, uma substância sintética similar ao LSD. Meus irmãos, não podemos fazer julgamento se esse jovem era mesmo ou não, não cabe a nós fazermos isso. Mas houve um exame dizendo que ele estava com resíduos dessa droga, e o pai falou, meu filho não é drogado. Eu não posso julgá-lo, mas podemos tentar aqui fazer um jogo de mente. Ou esse pai tem razão e aconteceu alguma coisa e o pai realmente conhece o filho, ou o pai não conhece o filho. Ou o pai não conhece o filho, em saber que esse filho morreu por uso de droga e ele não sabia como seu filho estava. Um outro texto que segue também. A triste carta que o filho drogado escreveu para o seu pai no leito de morte. É um caso verídico ocorrido no Hospital 23 de Maio, em São Paulo. O rapaz estava no quarto de um hospital quase à morte, doente, magro e incurável. Este jovem de 19 anos
Pediu à enfermeira que lhe trouxesse um papel e uma caneta, e a enfermeira trouxe. E ele começou a escrever esta carta. Pai, eu não sei como o Senhor vai receber este relato. Estou juntando todas as minhas forças porque preciso aproveitar este pouco tempo que eu tenho. Eu sinto muito, meu Pai, eu sinto muito mesmo. Acho que esta carta seja o último diálogo que eu vou ter com o Senhor. Eu sinto tanto, sinto muito, Pai, mas já é hora e é tempo do Senhor saber a verdade daquilo, escute, que o Senhor nunca desconfiou. Repito, já é tempo do Senhor saber a verdade daquilo que o Senhor nunca desconfiou. Vou ser breve e claro. Papai, o tóxico me matou. Eu tomei conhecimento com o meu futuro assassino aos 15 anos de idade. Ele está agora com 19, 4 anos. É horrível, não, pai? Sabe como eu conheci essa desgraça? Por meio de um cidadão elegantemente vestido e bem falante, que me apresentou meu futuro assassino, a droga. Tentei recusar, tentei mesmo, mas o cidadão mexeu com meu orgulho, dizendo que eu não era homem. Não é preciso dizer nada, né, pai? Ingressei no mundo do vício. O começo foi o devaneio, depois as torturas, a escuridão, não fazia nada que o tóxico estivesse presente. Em seguida veio a falta de ar, o medo, as alucinações, a euforia do pico. Eu me sentia mais gente que as outras pessoas e ao tóxico eu dizia, meu anjo, meu amigo inseparável. Eu sorria, meu pai. A gente quando começa acha tudo engraçado. Até de Deus eu achava graça. E hoje, num leito desse hospital, reconheço que Deus é mais importante do que tudo no mundo e que sem a sua existência e a sua ajuda eu não conseguiria nem escrever esta carta. Sabe, meu pai, eu estou com 19 anos e sei que não tenho mais chance de viver. Já é muito tarde para mim, ao Senhor. Meu pai, só tenho um pedido a fazer. Mostre esta carta a todos os jovens que o Senhor conhecer. Diga a eles que em todos os lugares vai sempre estar um homem elegantemente vestido, mas que é destruidor de suas vidas, que os levará à loucura e à morte, como aconteceu comigo. Faça isso, meu pai, antes que seja tarde demais para eles. Perdoe-me, pai, já sofri demais. Perdoe-me também por ter feito padecer pelas minhas loucuras. Adeus, papai. Diz o texto que naquela mesma noite este jovem veio a falecer. Eu fico me perguntando e pedindo misericórdia para Deus. Eu conheço meu filho? Eu conheço meu filho. Eu conheço a voz do meu filho. O texto bíblico é maravilhoso, irmãos. Isaac foi abençoar seu filho primogênito Esaú. Chamou ele, Esaú, faz o que você sabe fazer de melhor. Vai, busca uma caça, faz lá uma carne, traz para o pai, a gente vai comer junto e eu vou orar por você e vou te abençoar. Beleza. Mas atrás da porta tinha uma abençoada da mãe, protetora do filho caçula. Falou, filho, vem cá. Teu pai vai fazer isso com teu irmão, mas você precisa correr na frente e faz aquela história que a gente conhece. Prepara a comida rapidinho, entrega para Jacó. Jacó chega vestido com a melhor roupa, diz o texto. Que ela colocou a melhor roupa do Esaú nele. Depois o vestiu com a pele do animal. Vestiu para ficar peludo, parecido com seu irmão. Ficou com o cheiro, ficou com o tato, né? O corpo parecido com o do seu irmão. Jacó, ao chegar com a comida para seu pai, logo foi advertido. Eu gosto desse verso. Número 18. Eu gosto desse verso. Bote o seu rosto a ele. E Jacó foi até seu pai e o chamou. Meu pai. E ele respondeu, estou aqui. Isaac disse, quem és tu, meu filho? Ué, não é teu filho?
Quem és tu? Opa! Acendeu uma interrogação, uma lâmpada aqui, uma dúvida na cabeça do Isaac. Quem és tu? Opa! Tá estranho. Eu chamei Esaú. Peraí. Quem és tu, meu filho? Verso 21. Aproxima-te para que eu te apalpe e verifique se és mesmo meu filho Esaú. Meus irmãos, lembre-se, Esaú e Jacó são gêmeos. E não como meus filhos bifitelinos, menino e menina, que é fácil, todo mundo conhece Emanuel Helena. Agora 2 meninos gêmeos. Parecidos. Igual, nem tanto, mas parecido. Não muito, um peludo, outro nem tanto. Mas são gêmeos. Algumas semelhanças, algumas que podem atrapalhar. Esse homem tinha já a idade avançada, estava, como diz o verso 1, cego. Se não fosse isso, essa cena seria quase que impossível, né? Mas estava cego. Mas esse homem conhecia os seus filhos. Conheço Esaú, conheço Jacó. Mas quem está falando comigo? Está confuso. Lógico que está confuso. Tem um engano por trás disso. Tem uma trapaça. Tem ali um golpe de Rebeca com Jacó para enganar o pai Isaac, se fazendo por Esaú. O verso 24. No entanto, Isaac pergunta: tu és meu filho Esaú? Quantas vezes ele demonstra essa dúvida? Ele declarou: eu sou, no verso 24. No verso 22 diz o seguinte: Jacó aproximou-se de seu pai Isaac e o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. Ah, pai, esse verso 22 me arrepia. Como fizemos na nossa brincadeira, como diz a canção, o pai conhece a voz de Jacó. A voz é de Jacó. O texto não fala de cheiro, mas esse pai falou: se aproxima. E sentiu que esse cheiro era cheiro de animal, por causa da caça e por causa da lida de Esaú. Pai, precisamos conhecer o cheiro do filho. Sabe por quê, pai? Aos que têm os filhos pequenos ainda, os filhos jovens, se teu filho chegar fedendo cigarro, fedendo droga, fedendo bebida, o senhor, pai, falando para os pais especificamente, o senhor vai saber a diferença? Aposto e carimbo baixo que se a mãe de um filho que não fuma, de repente for lavar a roupa e pega aquela roupa com um cheiro diferente, a mãe vai saber, certo, mamães? Um beijo no coração de cada um, é assim mesmo que tem que ser. Mas eu fico com dúvida dos papais. Pai, será que se teu filho chegar fedendo cigarro em casa, o senhor percebe? Pai, será que se o filho chegar com cheiro de álcool, o senhor percebe? O bafo do infeliz? Se não percebe, pai, há tempo. Temos que aprender essa lição. Jacó sabia o cheiro de campo que tinha Esaú. O Isaac sabia o cheiro de campo que tinha seu filho Esaú. Conhecia o tato. Estava já ceguinho, porém, deixa-me te apalpar. E chegando mais perto ia cheirar também. Será que se seu filho chegar sujo, porque ficou na rua de madrugada, apanhou de um amigo, apanhou de briga,
chegou todo sujo. Será que dá para perceber esse filho com um bafo de bebida, cheiro de cigarro, cheiro de droga, roupa suja? Dá para notar? Fazendo umas pesquisas rápidas, encontro, irmãos, que uma seguinte orientação para os pais e até mesmo professores de escola, para observarmos quando os nossos filhos, se por acaso entrar no mundo da droga, como que nós temos que observar as suas atitudes aí, os seus comportamentos? Mudança brusca de comportamento. Ele era de um jeito e agora é de outro. Pai, preste atenção. Irritabilidade sem motivo aparente. Irritar é uma coisa, né? Agora sem motivo. Inquietação motor. O jovem se apresenta impaciente, inquieto, irritado, agressivo e violento. Depressão, estado de angústia sem motivo aparente. Queda do aproveitamento escolar ou desistência do estudo. Como é que estão as notas? Tem visto, pai? Ah, isso é coisa de mãe. Jovem com insônia. Ah, mas está na internet. Lógico que está na internet, ele não consegue dormir. Depois dorme de dia. Rebeldia. Isolamento. O jovem se recusa a sair do seu quarto, tranca, se fecha no mundo. Mudanças de hábito. O jovem passa a dormir de dia e ficar acordado à noite, junto com a insônia. Desaparecimento de objetos de valor, já quando começa a vender por drogas. E más companhias. Conhece os amigos dos seus filhos? Escutei de um professor em Joinville o ano passado uma frase maravilhosa. E acho que eu até publiquei num blog que eu comecei a fazer, no meu Face na época. Os amigos, os melhores amigos dos meus filhos. Os melhores amigos dos meus filhos são filhos dos meus melhores amigos. Entende? Os melhores amigos dos meus filhos são filhos dos meus melhores amigos. Às vezes a gente... pai, estou saindo com teu amigo. Quem? Fulano. Você não sabe quem é. Mas é muito bom, seria muito bom que os seus filhos sejam amigos dos filhos dos seus amigos também. De gente que você conhece, de gente que você frequenta a casa. De gente que você conhece. Quando você vai na casa para visitar o seu amigo, o seu filho também visita o seu amiguinho. E a coisa está casada, está junta. Os melhores amigos dos meus filhos são os filhos dos meus melhores amigos. Esse é o ideal. Isso é muito bom. Quando eu saio com o Manu e com a Helena para ir na casa da Adriana, do Marcelo, por causa do Dudu. Então, os melhores amigos do meu filho estão com a Adriana e com o Marcelo. Eu conheço eles. Estão lá na casa do Marcelão também, com o Felipe. Os melhores amigos do meu filho são Dudu e Felipe. Vão lá na casa da Júlia, eu conheço uma Miriam. Quem são os amigos dos meus filhos? Os meus melhores amigos. É fácil assim. É fácil assim. Então, quem são os amigos dos meus filhos? Os seus pais também são meus amigos. Essa é uma regra fundamental. Isaac conhecia os seus filhos, mesmo sendo gêmeos, mesmo estando já na sua velhice, mesmo estando já cego. É a voz de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Conhece a voz, conhece a pele, um filho mais peludo, o outro menos peludo, conhece o cheiro. Também por providência divina, esse engano assim aconteceu. Mas Isaac conhecia. Quero perguntar, você conhece a voz, o cheiro, o tato, o temperamento? Porque como eu sei se meu filho agora está irritado ou não está irritado? Eu não sei nem se ele é irritado. O gosto do meu filho?
A mãe conhece o gosto do filho na comidinha, coisa do gênero. Pai, você conhece o gosto do seu filho? Você conhece o olhar do seu filho? Se o seu filho chegar com os olhos vermelhos em casa, o pai vai perguntar: ô filho, caiu um cisco no seu olho? Não, seu pai tonto, é droga, teu filho está drogado, por isso está com os olhos verdes. Não foi um cisco que caiu no olho dele. Pai, você conhece o rosto do seu filho, para que se ele ficar semblante caído, deprimido, você sabe, filho, o que está acontecendo? Eu não faria esse sermão perguntando para as mamães, graças a Deus, mas para os pais eu preciso perguntar, porque a gente sente que o negócio é diferente. Você conhece o andar do seu filho? Se ele anda mais mole, se ele anda tombando, se ele está mancando. Você conhece a conversa dos seus filhos? Porque de repente ele pode mudar de conversa, pode mudar suas ideias, seus padrões. E o que meu filho está pensando? Mudar a linguagem. Porque se meus filhos são amigos também dos meus melhores amigos, então eu conheço o ambiente e eu o aprovo, porque também é meu ambiente. Aí seu filho vem com um linguajar que não é da sua cultura, que não é do seu costume, não pertence à sua família, e começa a falar de um jeito totalmente estranho. Como que pode ser? Precisamos conhecer os amigos dos nossos filhos. Irmãos, devemos conhecer a voz do filho. O pai que conhece a voz do filho. Quero orar, clamando a Deus pelos nossos pais, mais uma vez, nesse culto festivo de Dia dos Pais, porque nós precisamos sentir o cheiro, ouvir a voz, precisamos olhar para os nossos filhos e conhecer como eles andam, conhecer os seus amigos. Isso é muito importante, porque Deus nos conhece. Deus nos conhece, Deus Pai, e Ele quer nos ensinar hoje. Pai, esteja do lado do seu filho e da sua filha também. Eu falei muito no masculino, no filho, usando o texto de Jacó e Esaú, mas as filhas também. Infelizmente, as meninas também. Você conhece os amigos? Não, não conheço. Onde sua filha está? Não sei. Com quem ela está? Não sei. Então depois não chore. Conhece a voz da sua filha? Conhece o gosto? Conhece os namorados que ela tem arrumado? Tem a sua aprovação? Ah, gente, tanto para os moços como para a moça. Namoro sem aprovação de pai e mãe é uma desgraça. Filhos que estão nos ouvindo, jovens, só namore se teu pai e sua mãe permitir, amém? Amém? Só namore se teu pai e tua mãe permitir. Não tome. E casamento então nem se fala. Se eu já estou falando do namoro, casamento então nem se fala. Tenha a bênção dos vossos pais, amém? Quero orar para que nós sejamos pais cada vez melhores. Pais que abraçam os seus filhos. Ao abraçar, sentir o cheiro. Conversar. Saber o que passa na cabeça desse menino, dessa menina. Para que se um dia ela vier com conversa estranha, vier conversa meio atrapalhada. Opa, alguma coisa mudou. Pai, não se distancie dos vossos filhos. Jamais. Amém? Que essa seja uma palavra de Deus, e eu creio que assim é. Como Isaac nos ensinou, que conhecia o seu filho, Jacó e Esaú, que nós possamos conhecer os nossos filhos, assim como Deus Pai nos conhece.